Pô, tudo bom? Quem torcedor do Arsenal, dá tanta raiva ou fica tão feliz quanto toda vez. A gente sempre foi de uma... Pô, a gente tava muito triste, né? Tá. Voltei com os vídeos, o tempão sem. A vida ficou bem complicada. Eita, pessoal, trabalho, um monte de coisa envolvida. Junto com... O Arsenal tava uma merda também. Eu comecei a fazer meus snaps porque o Arsenal tava indo muito bem na Premier League ano passado e na época que a minha vida ficou uma bosta, o Arsenal ficou uma bosta, começou a cair demais. Então, tipo, a sua vida já desgraça. O time tá tomando pau, tu vai querer gravar vídeo sobre. Vai querer ficar gravando vídeo sobre o Arsenal, as pisas que ele tomou. Eu não queria. Então, eu meio que dei uma parada. Mas esse ano eu pretendo continuar com os vídeos, independente do Arsenal tá tomando piso ou não. Eu quero fazer as análises das pisas também. Mas hoje, como é meio que início da hora, eu vou meio que fazer um vídeo acompanhado geral e um pouco de histórico do Arsenal nesses últimos tempos, repassar, porque, cara, depois daquela viagem para a Arábia, não é nem as Arábias, eu acho, é outro lugar, eu sei que é aquelas bandas, foram todos os jogos da Premier League, o Arsenal ganhou, não é que ganhou com patada. Teve um jogo que foi tipo besteirinha. Sempre chegou dando voadora na patada. Primeiro Crystal Palace foi uma pisa 5-0. O Forest foi a mais fraquinha, porque foi 2-1 só. Aí contra o Liverpool 3-1. O Liverpool foi um baita de um oponente difícil. Claro que contamos também com a sorte dos individuais, né? Mas tipo, o Arsenal entregou gol de um lado, o Liverpool entregou do outro, né? Cada um entregou um gol. Depois a gente foi de West Ham. Cara, o West Ham é um time muito chato de jogar contra. À toa que o Arsenal já tinha perdido algumas vezes pro West Ham, tá? Tava com uma baita dificuldade de jogar contra o West Ham. Porque o West Ham é um time que joga diferente, tá ligado? Eles não são totalmente retrancados, mas eles também não querem ficar o tempo todo com a bola. Eles joga de um jeito que deixa o Arsenal com dificuldade de jogar. O Burnley não dá dificuldade pra ninguém, né? Vamos concordar. Contra o Porto, que foi a derrota, eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco mais. Aí tivemos o Newcastle e o Sheffield. Como base de análise, aqui eu peguei o West Ham, porque o West Ham é um time mais forte. O Newcastle, teoricamente, era pra ser um time melhor. Porque o Newcastle tá cometendo vários erros de coisa. É de mim. Claro, aqui derrubando o portão, então vou ter que fazer meu colagem de outras partes do vídeo. Tá, voltando a falar um pouquinho das coisas. A gente parou no Newcastle. O Newcastle, teoricamente, era pra ser um time bem mais forte que o West Ham, só que a fase deles é péssima. A fase do West Ham é melhor que a do Newcastle, na minha opinião. O West Ham tem um jogo mais fixo de tipo de resultados, enquanto o Newcastle parece que tá tendo uns apagões muito estranhos nos jogos dele. Que tá fazendo deles um oponente ou não. É mais fácil que o West Ham, na minha opinião. A goleada foi menor. Sinceramente, o Newcastle não merecia fazer esse gol. Eles tiraram esse gol não sei de onde, porque era pra ter sido muito mais de 4. O Arsenal tem uma mania de tirar o pé do acelerador, às vezes, na minha opinião. Tem gente que diz que o Arsenal não tira o pé do acelerador, na minha opinião. E tem chances que eles podiam massacrar. E por muito mais, eles tipo simplesmente dizem, tá bom. Parei só com a bola, tá ligado? Eu não gosto. Eu gosto de time que nem o City. Queria que o meu Arsenal fosse que nem o City. Tá ganhando 10-0, foda-se, continuo atacando pra ficar 20. Beleza. O próximo jogo é o jogo de hoje. Vamos falar dele primeiro porque é o jogo do dia. O jogo contra o Brentford. O Brentford é um time bem difícil de jogar contra. É porque joga com 3 zagueiros lá atrás e provavelmente contra o Arsenal, principalmente já que o jogo vai ser no Emirates. Eles vão retrancar pra caralho. Pelo menos é o que eu acho que eles vão fazer. Eles vão com essa linha de 5 no meio campo normalmente, e com esses 3 caras atrás eles vão encher o meio campo. O Arsenal tem grande dificuldade nisso. Como eu falei que eu ia tocar no ponto do Porto, eu vou falar de novo. Vou fazer um vídeo antes do jogo do Porto, um dia antes. Mas já tocando no ponto agora. O Arsenal tem muita dificuldade em jogar contra time que se retranca. Contra time que enche as laterais de jogador. Porque tipo assim, o Arsenal tem ótimos jogadores.
Porém, o Arsenal depende muito de infiltrações dos alas. O Arsenal depende muito do Saka e do Martinelli. Então, tipo, principalmente quando o Gabriel Jesus não tá no meio. Então, quando acaba nessas partidas de jogo muito retrancado, os caras enchem as laterais porque sabe que se o Saka e o Martinelli não caem na bola, o Arsenal vai ficar de uma maneira mais chata. Às vezes o Arsenal trava. Tem muito jogo que o Arsenal consegue, tipo, não, vai não sei quem ajudar um, ajuda o outro. O Zinchenko tá lá, ou o Kivior consegue ajudar o Martinelli. Aí tá do outro lado o Miyazu, o White consegue ajudar o Saka. Mas tem jogo que não dá. É tipo, o Saka pega a bola, tem 15 caras em cima dele já, tá ligado? Então, tipo, às vezes, na minha opinião, o Arsenal tem que diversificar mais as jogadas, porque fica muito batido. Como na temporada passada, por exemplo, tá dando um massacre em todo mundo, pisa. Até chegou um ponto que os times começaram a entender, beleza, eles estão pegando muito entrada dos pontas, bora fazer não sei o que e tal. Contra o City, por exemplo, essas coisas dificilmente funcionam. O City sabe jogar contra o Arsenal. Ele taca dois zagueiros na lateral, logo e preenche com mais jogador na lateral pra ajudar mais ainda. Bem que no último jogo, o Bernardo e o Walker contra o Martinelli, eles tomaram um pau, né? Mas os dois estavam passando raiva com o Martinelli ali. Mas mesmo assim, tipo, esse ponto deixa o jogo muito mais difícil pro Arsenal. Por isso que o jogo do Porto é tão difícil. Mas eu vou dizer isso depois, a gente vê o Porto no jogo do dia do Porto. Hoje é contra o Brentford. O Brentford é sim um adversário difícil, sempre foi. Mas tem um ponto bom pro Arsenal também. O Toney voltou a jogar. O Toney não é de hoje, eu acho que já faz uns 2 anos. Ele é ligado ao Arsenal para transferência. 2 anos direto já que ele é ligado para ir pro Arsenal com transferências. Dizem que dessa vez, inclusive, vai dar certo, né? Todo ano dizem que vai dar certo. Toda a janela da transferência dizem que ele vai e ele nunca vai. Então, tá aí nesse... a galera tá tomando muito como uma chance do Arsenal ver ele de perto e tentar botar uma conversinha pra lá, uma conversinha pra lá. Não sei se vocês lembram da temporada passada que o Arsenal quase contratou o Douglas Luiz, jogador do Aston Villa. E que surgiu um monte de imagem de que durante o jogo Gabriel Jesus ficou puxando um monte de assunto com o cara. O Gabriel Jesus conversou com o cara o jogo inteiro. Aí no último dia de transferência o Arsenal quase consegue contratar ele. Não conseguiu porque o Aston Villa não quis, tá ligado? Basicamente. Aí acabou dando errado no fim. Então, tipo, na minha opinião, 2 jogadores que o Arsenal devia ir com tudo pra gastar bilhões neles. O Douglas Luiz e o Toney, na minha opinião, deviam ser contratados com certeza. Então tem que correr atrás disso. Já que a gente já tá falando sobre isso agora também, vou terminar logo o Brentford, depois eu falo sobre as transferências. O Brentford, ele tá numa situação bem chata. Né? O Brentford é um daqueles times de meio de tabela. Claro, com todo respeito, eu acho o Brentford um time de jogar bem legal. Eu gosto de jogadores do Brentford, a história do Brentford é muito da hora. Só que eles são um time de meio de tabela. Um time um futebol diferente, eu devo dizer. Porque, tipo, eles não são totalmente retranqueiros, mas ao mesmo tempo eles também não... Eles são, tipo, um estilo muito parecido com o do West Ham de jogar. Só que não tem os mesmos jogadores de qualidade do West Ham. Então, depende muito de... E o Ian Elfi lá fazer uma jogada, o Onyeka e trancar o meio campo, o Toney fazer uma jogada de gênio com o Issa, tá ligado? Então isso acaba quebrando um pouco eles. Não é como, por exemplo, o Arsenal. O Arsenal, você vai ter dia que o Martinelli vai estar uma merda. Aí ele pode contar com o Saka. Vai ter dia que o Saka vai estar... O Saka e o Martinelli não vão estar indo bem. Aí o Jesus no meio vai estar dando certo. O meio campo vai fazer alguma coisa. Esse jogo com o Martinelli e o Saka não consegue fazer nada, quem tá lá é o Odegaard. O Declan Rice e o Jorginho. Os desgraçados, os dois marcam e os dois atacam ao mesmo tempo. Eu não sei como é que eles fazem isso. Eles são quase onipresentes no campo. Eu não sei como eles fazem, mas eles fazem. Então, tipo, olhando por tudo isso, o que faz um time ser mais forte às vezes não é necessariamente o treinador ser melhor, mas sim como ele consegue diversificar as jogadas do time a partir do material humano que ele tem. E, querendo ou não, o do Brentford é mais limitado que o do Arsenal. Porém, como um torcedor do Arsenal há mais de 10 anos, eu sei que quando se trata de Arsenal, e que eu sou São Paulino também, então, tipo, quando se trata de Arsenal e de São Paulo, não dá pra dizer que nada tá garantido, porque são 2 times que gostam de vez em quando dar umas escorregadas pra time. Dar umas escorregadas que não devia. Então, time de menor expressão pra time mais fraco. Então, não julgo totalmente até a partida começar, né? O Arsenal atualmente é o 3º colocado com 61 pontos. O segundo é o Manchester City com 62 e o primeiro é o Liverpool com 63 pontos.
Há muito pra brigar ainda. Mas não pode tropeçar. A Premier League não é um campeonato de tipo, ganhar os jogos importantes. Não, a Premier League é um campeonato de constância. Por exemplo, se o Arsenal no passado tivesse perdido as 2 pro City e ganhado o resto, ele tinha sido campeão. Se o Arsenal tivesse perdido pro City e pro Liverpool 4 jogos, que no caso seria 2 de ida e 2 de volta, campeonato passado, ele tinha sido campeão do mesmo jeito. Então, tipo, o que ferrou o Arsenal no passado foi o quê? Ficar caindo pra times mais fracos que ele. O Arsenal teve dificuldade com o Southampton. O Arsenal perdeu pro Lanterna do campeonato ano passado. Então, tipo, tomou uma pisa do Brighton em casa. Também que teve muito roubo de arbitragem naquele jogo, mas não mudou o fato que tomou uma pisa. Então, juntando isso tudo, ferrou o Arsenal, tá ligado? Ferrou. Não foi exatamente os jogos grandes, o jogo de maior holofote que ferraram o Arsenal. Foi um jogo de... Ele achava que era só pra ganhar e... O pau. Porque... Não sei porquê. Ano passado parece que tiveram um apagão no final da temporada. Os caras que estavam jogando que nem o Messi começaram a jogar que nem o Pikachu. Não, o Pikachu joga muito. Os caras aqui do barrão de casa, pô, parece isso, tá ligado? De vez em quando. Bom, é isso. A minha análise sobre o jogo é isso. Hoje eu acho que o Arsenal ganha. Porém, eu espero que seja um jogo fácil, que nem os outros, que meteu 6, 7-0. Só que, bicho, o Brentford é um time chato. O Brentford tem vai jogar retrancada. Então, pro Arsenal conseguir fazer a mesma coisa, ele vai ter que jogar muito bem. Não dá pra levar a partida passada como mérito, porque, poxa, é o Sheffield. O Sheffield é literalmente o melhor time que tem pra você dar pisa. Os caras têm a pior defesa os caras têm literalmente a pior campanha da história da Premier League. Não tem o que fazer. Independente do que o Arsenal fizer, o Arsenal ia ganhar dele de qualquer jeito. Tá. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de transferências. O mercado de transferências do Arsenal, como sempre, é uma bagunça. Então eu só tenho poucas informações sobre juntar nesse pouco tempo que eu tive. Eu tô preparando esse vídeo desde ontem. Então eu não consegui juntar tantas coisas incríveis. O Arsenal sempre dizem que ele tem como foco certos personagens, né? E seria... A administração tá com um foco em alguns jogadores, né? Tipo, o FC Stuff, que é um perfil que eu acompanho muito, ele divulga algumas coisas sobre o Arsenal, né? Primeiro, o Arsenal gosta muito do Zubimendi. O Zubimendi é um baita de um jogador, que é da Real Sociedade, se não me engano. O Zubimendi era um ótimo jogador, é meio campista, é aquele 8 ou 6, jogador que o Arsenal gosta, aquele que joga parecido com o Jorginho e com o outro. É ótimo, é um ótimo jogador. Então, tipo, na minha opinião, o Arsenal devia ir com tudo por ele também. Se bem que entre ele e o Douglas Luiz eu ainda prefiro o Douglas, tá ligado? Só que o Douglas Luiz é mais pra um 8-10 do que um 6, tá ligado? Mas mesmo assim, eu acho o Douglas Luiz, tipo, muito acima dele, por isso que eu iria no Douglas Luiz. O Arsenal também sempre tem interesse no Pedro Neto, do Wolverhampton. Só que, tipo, o preço do Wolverhampton pra ele, aparentemente, foi 80 milhões. Eu não vou dizer que não vale, porque o Pedro Neto é um baita de um jogador e trabalha de jogar contra ele, tá ligado? Porém, ao mesmo tempo... Sei lá. O Arsenal precisa de jogadores de outras posições, pô. O Pedro Neto não é centroavante, o Pedro Neto não é meio campista de marcação e armação. O Pedro Neto não é um jogador de outros pontos, tá ligado? Por exemplo, quando o Odegaard tá ruim, não tem substituto pra ele. Se ele tiver numa má fase, quem que substitui o Odegaard pra ajudar o Arsenal? Não tem um jogador pra substituir o Odegaard. Quem faz isso muito nos jogos é o Jorginho, mas o Jorginho mesmo assim não consegue ficar tão fixo no ataque assim quanto o Odegaard fica. Então, um jogador pra ser a sombra do Odegaard ali, na minha opinião, poderia ser bom até pra trazer mais competitividade pro elenco. Alguém que consiga disputar com ele posição, tá ligado? Ia ser muito bom. Nas pontas, pra mim, não precisaria de tantos jogadores. Porque, tipo assim, vai trazer o Pedro Neto, beleza, mas eu não tirava nenhum dos meus 2 pontas pro Pedro Neto jogar. Deixava o Saka e o Martinelli. Pra mim, ele ia ficar que nem um Troçar. Entra no jogo que é melhor pra ele do que era pro Martinelli. Entra no jogo que era melhor pro Pedro Neto do que pro Saka. Ficava fazendo essas mudanças. Se ele conseguir mesclar bem o elenco, pra mim, suave, traga o Pedro Neto. Um preço agradável, meu amigo, o Pedro Neto é bom. Só que se for pra tirar um dos jogadores do time pra poder colocar ele, eu não tiraria. E pelo menos essa é a minha opinião, né? O Arsenal tá com... vai precisar contratar jogadores de defesa, principalmente na lateral esquerda. E defensores como um todo, na verdade, na lateral esquerda, lateral direita e zaga. Porque 90% dos jogadores estão machucados. O Zinchenko e o Tomiyasu são jogadores espetaculares, na minha opinião. Só que ao mesmo tempo, precisa de alguém mais defensivo pro lugar do Zinchenko, na minha opinião, porque ele é ótimo atacando, mas defendendo ele é uma lazeira. É o famoso lateral caçamba, ele toma tudo nas costas. O Tomiyasu,
É um jogador incrível, principalmente na parte defensiva, na minha opinião. Ele é o do poder de defesa do Arsenal, um dos melhores que tem poder de marcação. Tá ligado? Se fosse o Tomiyasu naquele jogo do Liverpool, o Salah não ia ter driblado daquele jeito que ele driblou o Zinchenko, tá ligado? O Zinchenko não é bom em marcação. O Zinchenko é ótimo com a bola nos pés. Sem ela eu já não digo tanto sobre ele. Já o Tomiyasu é quase que o contrário. O Tomiyasu é bom nos dois. Ele pode não ser espetacular como o Zinchenko e ter a habilidade que o Zinchenko tem, mas ele consegue sim desempenhar esse papel sem bola, ele tá com bola, e ele desempenha o papel sem bola muito melhor, na minha opinião. O problema dos dois é lesão. Ele se machucou a cada 10 minutos. Ele jogou uma partida e passa 10 fora. Esse que é o B.O. Davis. Segundo, Timber, que tá pra voltar. Glória a Deus. Por favor, que ele volte logo. Eu não sei dizer especificamente, até porque eu nunca vou dizer especificamente o dia, porque às vezes o cara tá pra voltar amanhã e nunca joga. O Partey mesmo tá pra voltar umas 4 rodadas já. Então não vou dizer muita coisa. Ele voltou agora, só pro banco. E por último, o ataque. O Arsenal tem muitas opções que tá buscando no mercado e tem interesse no mercado no ataque. De acordo com David Ornstein, os principais alvos do Arsenal na transferência de verão, né, que é o próximo mercado de transferências, seriam atacantes com que eles admiram, né, que eles veem futuro, porque o Arsenal nunca muda esse ponto de tipo de atrás de jogadores jovens, eles sempre querem jogadores jovens. E no caso, essas opções seriam o Sesco, até onde eu sei, é porque tipo, eles não discriminam os times, então eu tô meio que indo pela minha memória de assistir os jogos. O Sesco, salvo engano, é o jogador do... aquele jogador do Red Bull. Red Bull... Caraca, Red Bull tem tanto Red Bull, né, velho? O Leipzig, lembrei. É do Leipzig, o jogador do Leipzig. Muito bom jogador, muito bom mesmo. Só que eu não acho que ele tenha a característica que o Arsenal queria. Porque, na minha opinião, ele não é tão de área assim, tão... Na minha opinião, o Arsenal precisa de um cara de área. Quando o jogo não tá bom pro Jesus, pega um cara que é só de área. Aquele cara que é pesado, gigante, que ele vai ficar travando os caras dentro da área. Entendeu? Tipo, ele é um jogador incrível. Cabia suave. Só que eu acho que para o que o Arsenal quer, teria, por exemplo, o Tony. O Tony é outra opção que o Arsenal tá buscando, que eu acho que, na minha opinião, se encaixava melhor que o Sesco. Mas se o Sesco quiser vir também, eu não ligo, não. Tem o Gyökeres, que é outro jogador atacante também. Só que o Gyökeres, me permitam pesquisar por um segundo o time dele. E eu não vou saber informar agora. Victor Gyökeres é do Sporting, atacante também. E que é um baita de um jogador, tá? Eu ouvi falar sobre esse bicho hoje no Twitter dele essa semana. E no TikTok. Por isso que eu tava reconhecendo o nome de algum canto, eu só lembrar do time. É muito bom o Gyökeres. Mas eu não tenho tanta informação sobre ele, então não vou poder dar uma informação detalhada. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí um vídeo só falando sobre opções de mercado. Ou um vídeo falando dos jogadores que eu queria que fossem pro Arsenal, por exemplo. Se vocês queriam ver um vídeo como esse, eu fiquei pensando em fazer. Eu queria muito que esse cara jogasse no Arsenal, ele achava muito bem no Arsenal, coisas assim. Se vocês acharem que é um bom tipo de vídeo, vocês avisam, tá bom? Se vocês acharem estranho que eu tô olhando muito pra cá, tipo assim, é porque eu tô dando uma olhada nas anotações dos jogadores e tal, porque senão eu acabo me perdendo. Por último, a gente tem o Ferguson. Ferguson, que é o jogador do Brighton, atacante. Cara, o Ferguson é um bom jovem jogador, é irlandês, se eu não me engano. Ele não consegue ser titular do Brighton, mas é porque também o Brighton tem uns atacantes bem legais, inclusive o João Pedro, tá ligado, do Brighton. Seria até uma boa opção pro Arsenal, tá? Vai sair de lá nem tão... Mas, tipo... O Ferguson também é uma boa opção e ia ser muito legal. Ele é um jogador mais de área, mais pesadão, mais último toque. Não é tanto de quem é o Jesus. O Jesus, ele pode geralmente pegar a bola no meio campo e sair driblando. Não é uma característica do Ferguson. Ele vai mais pra receber do que pra fazer as jogadas em si. Então... Ele é o tipo de jogador que o Arsenal tá procurando, que ele é mais o perfil do Tony, sendo que o Tony é estupidamente melhor que ele, até porque também tem mais experiência, né, claro. Tá, esses são os rumores que eu tenho do Arsenal e vem pro Arsenal. Mas para saídas também tem rumores. Frederico Soares tá pra sair do Arsenal há muito tempo, até agora nada, né? O próprio Zinchenko, porque tem interesse do Newcastle e de outros times por ele, se eu não me engano era 45 milhões a proposta que o Newcastle tava estudando dar por ele. Cara, o Zinchenko é um ótimo jogador, é espetacular com a bola no pé, isso eu não vou dizer nada. Só que o Zinchenko se machuca demais. E o Zinchenko tem esse problema defensivo dele que me irrita um pouco. O Arsenal tem que arrumar, na minha opinião, forma de jogar com ele sendo assim. Por exemplo, o Arsenal conseguiu ajeitar isso muito por causa do Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães é um zagueiro rápido e habilidoso.
Então ele consegue fazer a sombra do Zinchenko. Quando o Zinchenko sobe, ele vai pro lugar que o Zinchenko fica e ele acaba tirando muitas bolas que iam passar por ali. Tá ligado? Só que, tipo, isso causa, na minha opinião, dando mais trabalho pra zaga que não deveria ter, porque o Zinchenko tem essa falha defensiva. Na minha opinião. Nunca julgaria o Zinchenko. Pra mim, o Zinchenko é um dos melhores laterais do mundo, na minha opinião, sinceramente. Em termos de habilidade e em termos de bola no pé. Ele é um dos melhores pra mim. O grande ponto do Zinchenko é esse poder defensivo dele, que é bem ruim. E por isso que, na minha opinião, não devia vender ele, mas devia colocar outro jogador com a característica mais defensiva. E, na minha segunda opinião, ficaria pra vender ele, cara. Ele se lesiona a cada 2 minutos. Ele joga 2 partidas e fica 10 fora. Então, tipo, inconstância. Você quer ter o Messi no seu time se ele só jogar uma partida a cada 20 jogos? É aquela, né? Tipo, se você puder escolher o jogo. Tá ligado? Um jogo importante, se você puder contar com ele, no outro ele se machuca, zoável, mas esse é o problema, não dá pra fazer isso. Então, eu acho que por esse ponto, o preço tá até bom por ele, até porque ele já não é tão novinho assim. Ele é um jogador, tipo, tem suas falhas, ao mesmo tempo ele tem muito mérito. Na minha opinião, ele é um jogador assim. No que ele sabe fazer, o Zinchenko é espetacular. Ele se propõe a fazer. Mas na parte que ele é ruim, ele é muito ruim. Tipo, na parte defensiva. Na parte defensiva ele é muito ruim. Na parte da ofensiva ele é espetacular. Me lembra muito um jogador brasileiro do time que meu pai torce, o Flamengo. É o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é espetacular atacando. Agora vai defender. Ele toma nas costas. O famoso lateral caçamba, né? Bom, essas são as notícias que eu vi até agora. Muito obrigado por vocês que assistiram o vídeo. Eu espero que a gente hoje por uma vitória do Arsenal. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o campeonato feminino também, o time feminino do Arsenal. Então daqui pra terça-feira eu pretendo gravar esse vídeo. E vai ter também um vídeo sobre o jogo contra o Porto. Então eu espero que vocês assistam. E se vocês curtiram o vídeo, deixem um like. Eu sei que é chato ficar pedindo. Vou pedir agora no final do vídeo só. Deixarem um like e deixarem no comentário algum tipo de vídeo que vocês querem ver sobre o Arsenal. Algum vídeo sobre alguma lenda do Arsenal. Algum vídeo sobre o Arsenal. E nem aquele vídeo que eu tava falando. Eu tava pensando em fazer um vídeo sobre jogadores que eu queria no Arsenal. Eu falando aqui, chutando aqui jogadores que eu queria que o Arsenal contratasse. Que não vai contratar, mas eu queria. Ou outras coisas que a gente pode conversar pra analisar mais jogos. Você prefere um vídeo sobre um jogo só? Por exemplo, tipo, olha, eu quero que você faça um vídeo só sobre Arsenal e Porto. Vai ser só sobre isso o vídeo todo. Eu quero um vídeo só sobre transferências. Eu vou tentar dividir assim esses quadros. Fazer vídeo só sobre transferências, só sobre rumores. Já que nessa época tá meio curto, então talvez fazer vídeos de short seria melhor do que fazer um vídeo completo sobre transferências. Mas eu vou analisar direitinho. Qualquer coisa, sugestões, melhora, análises. Só que, por favor, só peço que sejam respeitosos. Eu tô tratando aqui vocês com mais. Espero que vocês me tratem também com mais. Obrigado por tudo, torcedores do Arsenal. A todos, espero que desejo boa sorte a vocês e pro seu time, porque o seu time também é o meu time. Então é isso, muito obrigado por tudo, é nóis, valeu, falou.